Fala galera, beleza? Sabe quando você está fazendo uma apresentação de um produto ou um serviço, quer seja presencialmente, quer seja pelo WhatsApp, ou no telefone, ou numa página da internet, e você percebe que não está vingando, não está dando resultado? Pois é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, nessa aula, sobre apresentações convincentes. E antes da gente começar, eu quero fazer algumas pequenas considerações gerais aqui para acertar nossas expectativas. Primeira coisa, esse é um vídeo de um cara de marketing para empreendedores e donos de pequenos negócios. Então aqui eu não vou falar sobre a linguagem do marketing, do marketês, eu vou falar com você, empreendedor. Então se você é da área se tem alguém aqui da área de vendas ou de marketing e não gostar da linguagem que eu falar aqui, vaza, sai fora. Agora, se você quer ouvir esse conteúdo que eu tenho para falar para empreendedores sobre apresentações de venda, fica à vontade, beleza? Outra coisa que eu quero falar, para quem não sabe, às vezes eu faço vídeo longo, às vezes eu faço vídeo curto, mas na maioria das vezes são vídeos longos, porque eu gosto de fazer nesse formato de aula, sabe? Então se você chegou agora e viu que tem muitos minutos esse vídeo, quero que você saiba que isso é uma aula. Então senta aí com caderno e caneta para anotar as coisas. Se der tempo para você assistir tudo de uma vez, ok. Se não, assiste por partes mesmo. Assiste um pedaço hoje, assiste outro pedaço outro dia. O importante é que você veja tudo, beleza? E não liga que aqui esse vídeo não tem edição. Eu olho aqui para minha cola, você vai ver olhando aqui várias vezes, vou me interromper. No máximo que vai ter alguns cortes aí, beleza? Então, bora seguir para a aula. Então, chega de fazer dezenas e centenas de apresentações para poder converter num número pequeno de vendas. O que eu quero aqui com vocês hoje é falar que existe sim uma maneira de você fazer uma apresentação convincente de forma que você encanta o seu cliente, o seu prospect, a ponto dele realmente querer comprar de você. Bom, eu estou falando aqui de apresentações de venda, né? Você deve estar se perguntando, tá, mas o que é uma apresentação de venda? O que você quer dizer com isso, com apresentação de venda? Bom, inúmeros produtos e serviços são vendidos através de uma apresentação. Então, sempre que você estiver em um momento, em uma situação onde você está apresentando o seu produto ou serviço e que logo depois esse prospect vai tomar uma decisão de compra, eu chamo isso de apresentação de venda. É um momento, uma situação onde você apresenta o seu produto ou o seu serviço. Existem produtos que você apresenta de uma forma, existem produtos que você apresenta de outra, mas no geral, independente do formato, você está apresentando o seu produto. Beba água. Voltando aqui, né? Então, veja, se você é um arquiteto, de que forma você apresenta o seu serviço? Imagina que você vai até a obra, você vai até a casa, você vai até um local do seu cliente, onde você vai reconhecer o local da reforma. Esse é um momento em que você está se apresentando como um profissional, você está apresentando os seus serviços de arquitetura. Então é uma ótima ocasião, uma ótima oportunidade de você fazer uma apresentação de venda. Se você é um personal trainer, por exemplo, imagino que, como é que deve ser uma venda de um personal, né? Deve falar pelo WhatsApp antes, ou você tem uma página na internet, ou ali presencialmente na academia, onde você vai fazer uma aula experimental, né? Cara, uma aula experimental dura 1 hora e meia, você tem 1 hora e meia para fazer uma bela apresentação de venda. Depois daquela aula, a pessoa tem que sair, ir para casa e pensar, cara, eu vou contratar esse personal. Por exemplo, se você tem uma escola, imagina, sei lá, uma escola infantil. Então, em algum momento, a família vai chegar nessa escola e você tem que apresentar a infraestrutura da escola, a sua metodologia, e tem ali um momento de uma apresentação de venda. Aquela família, ao sair dali, vai tomar uma decisão se vai contratar ou não o serviço da sua escola. Se você é um médico, por exemplo, eu costumo dizer que médico é aquele profissional que, quando recebe ali na primeira consulta, o serviço já está vendido, né? Porque se você sentou ali na consulta, quer dizer que você já pagou por ela. Mas veja, você quer que esse paciente volte. Então, essa primeira consulta pode ser uma boa oportunidade de fazer uma apresentação de venda. Então, se você tem um treinamento online, se você é um coach, se você é um professor de inglês e vende o treinamento online, talvez sua página, o seu site seja uma forma de fazer apresentações de venda. Então, existem inúmeras formas
de fazer uma apresentação de venda. Então, resumindo, essas apresentações podem ser feitas de formas e locais diferentes. Então, você vai até a empresa de alguém, você vai até alguém, você recebe alguém na sua empresa, você mostra num site, você apresenta numa mensagem do WhatsApp. Hoje em dia, ainda mais com a pandemia, muitos negócios estão tendo o primeiro contato com o cliente através do WhatsApp. Eu tenho um cliente, eles têm um estúdio de sobrancelhas, só que eles ficam num prédio comercial, então eles não têm uma fachada onde a pessoa passa na rua, olha e fala, quero entrar aqui. Então, para a pessoa chegar até o estúdio, ela teve algum contato antes, pelo site ou pelo WhatsApp. Então, quando eu estava elaborando a estratégia de marketing desse cliente, eu tive essa preocupação de fazer uma apresentação em duas fases. Primeiramente, no WhatsApp, quando uma cliente chega ali e quer saber sobre os procedimentos, o serviço, e quando ela chega até o estúdio para fazer o pagamento. Então, o que o cliente quer? O meu cliente quer, né? Quer que a pessoa que vai fazer o procedimento na sobrancelha já chegue lá no estúdio querendo pagar. Então, isso quer dizer que houve uma apresentação de venda anteriormente feita pelo WhatsApp. Então, existem várias formas, vários momentos, vários formatos de você fazer uma apresentação de venda. O importante é que ela seja convincente, beleza? Bom, eu quero quebrar um mito aqui, antes da gente continuar, daquela história de dizer que para você vender algo, você tem que ser um bom vendedor, ou que você tem que ter uma boa lábia, você tem que ter um bom papo. Sabe aquela história do cara, o cara fala tão bem, o cara tem tanta lábia que ele vende areia na praia, né? O meu irmão mais novo, ele é assim, é um cara muito comunicativo, ele sempre trabalhou na área comercial, a gente da família sempre fala, o Teco é um cara que vende areia na praia. Mas não é bem assim. Não é sobre a pessoa que fala, é sobre a pessoa que nos ouve, é sobre o prospect, é sobre o cliente, é ele que toma a decisão. Então não é a sua técnica, não vai achando que você é o bonzão, que é por sua causa que a pessoa vai decidir comprar. É por causa dela, das necessidades do prospect, do nosso cliente. Então eu nem gosto desse termo, assim, o cara é bom de lábia e aí ele vende qualquer coisa, sabe? Para mim soa como uma enganação, sabe? Soa como manipulação. Por exemplo, é um ponto importante para a gente falar aqui, né? Convencer é diferente de manipular. Então aqui nós estamos falando de convencimento, de conversão em venda e não manipulação. Deixa eu tentar explicar, sei lá, como é que eu entendo a diferença entre manipular e convencer. Convencer eu tenho algo que eu sei que é bom para você, eu sei que é bom para aquela pessoa, e eu preciso convencer essa pessoa de pegar esse algo que eu acho que é bom para ela. Então eu vou usar de todos os argumentos, vou usar de todas as técnicas que eu tenho para convencer essa pessoa, porque ela precisa disso que eu tenho que é muito bom para ela. Agora, manipular é diferente. Eu tenho uma coisa que nem é tão boa para essa pessoa, nem faz tão bem para ela, mas eu preciso que ela pegue. Então eu vou inventar, vou manipular, eu vou enganar, fazer de tudo para que ela pegue isso, mas eu sei que isso não é tão bom para ela. Não sei se ficou claro o meu exemplo, minha analogia. Talvez eu encontre uma analogia melhor para explicar o que eu entendo como diferença entre manipular e convencer. Nós aqui estamos falando de apresentações convincentes, apresentações que convertam em venda. Isso quer dizer então que nós estamos sendo genuínos, nós estamos sendo honestos em apresentar algo, um produto que eu sei que é bom para ela, então eu vou usar de todos os argumentos e técnicas para converter isso em uma venda. Inclusive, tem outra coisa que eu preciso falar, é que não tem problema se você não sabe vender. Né? Tem aquela história, eu não sou um bom vendedor. Não precisa ser um bom vendedor para vender algo. Eu gosto de dizer que qualquer pessoa pode vender, desde que você saiba como apresentar. Um arquiteto, um professor de inglês, um médico, eles estudaram para ser arquitetos, eles estudaram para ser médicos, eles não estudaram para vender. Então é normal. Não se preocupe se você acha que você não sabe vender. Eu mesmo não me acho um bom vendedor, mas eu acho que eu faço uma bela apresentação de venda. Entendeu a diferença? Então, agora, mesmo sendo normal, mesmo sendo aceitável que você, mesmo sendo compreensível que você não saiba vender, uma hora você precisa apresentar um produto e um serviço seu.
em um determinado momento você vai se deparar com essa situação. Então você precisa aprender como fazer uma boa apresentação. Então não tem nenhum problema você não saber vender, mas tem problema se a partir de hoje você não buscar conhecimento para apresentar seu produto da melhor forma. Bom, e se eu quisesse resumir, se eu pudesse resumir em uma única frase o que torna uma apresentação convincente, essa frase seria a capacidade que você tem de se conectar com as necessidades do seu cliente. Então essa é a frase que eu resumiria, essa é a frase que eu usaria se eu tivesse que resumir em poucas palavras o que torna uma apresentação convincente. Vou repetir, a capacidade que você tem de se conectar com as necessidades do seu cliente, do seu prospect. Então, repetindo, mais uma vez, não é sobre a pessoa que faz a apresentação, não é sobre a pessoa que fala, é sobre a pessoa que nos escuta, é a pessoa que nos ouve, é o prospect, são as necessidades dele, é a capacidade de se conectar com ele que faz uma apresentação ser convincente. Então você deve estar aí se perguntando, nossa, Fogo, mas que filosófico isso, cara, eu só quero fazer uma oferta, passar o valor e o cara vai passar o cartão. Eu não quero aqui aprender como faz uma amizade. Bom, a gente vai mais pra frente, quando a gente for falar um pouquinho sobre os princípios de uma boa apresentação, você vai entender a necessidade de conhecer profundamente a pessoa que está te ouvindo. E cara, pode ter certeza, existem inúmeros empreendedores, inúmeros vendedores que passam uma oferta, que apresentam uma oferta sem a menor preocupação em entender qual é a necessidade do cliente, do prospect. Eu mesmo passei por isso recentemente. A gente ia produzir um vídeo institucional para um cliente e eu estava em busca de uma equipe de filmagem. A equipe que eu conheço não ia poder trabalhar nessa semana que a gente ia fazer a filmagem, então eu estava atrás de outra e pedi indicação para vários amigos. E como eu conheço muita gente que trabalha com isso, eu recebi muitas indicações. E aí eu fiz ali os primeiros contatos com as equipes de filmagem e sabe como é que eles me respondiam? Eles já falavam assim o valor da diária e custa tanto para um vídeo de tantos minutos. Sabe, em nenhum momento essas equipes de filmagem perguntaram para mim o que eu precisava, que tipo de vídeo eu queria, para que tipo de cliente eu ia produzir esse vídeo. Sabe, eles simplesmente passavam, me passa aí seu e-mail para eu poder te mandar um PDF com o valor e tal. Sabe, nenhuma se conectou comigo. Bom, estou falando demais aqui, ainda não falei de fato o que torna uma apresentação convincente. Então eu trouxe hoje 4 princípios que, se você aplicar nas suas apresentações de venda, no formato que você apresenta o seu produto, o seu serviço, tenho certeza que a sua conversão vai melhorar bastante. Tá? Então existem muito mais princípios do que esses 4 que eu trouxe. Mas hoje eu vou falar só sobre esses 4, beleza? Vamos lá? Bom, o primeiro deles o seu cliente precisa saber, ele precisa perceber que você se importa muito mais com ele do que com você mesmo. Que você quer o bem dele mais do que o seu próprio bem. Como que isso funciona, né? Eu vou dar um exemplo. Já entrou numa loja de roupa e... Bom, isso aconteceu comigo. Por exemplo, eu entrei numa loja de roupa recentemente, fui comprar uma calça. Eu sou muito chato para comprar calça, né? É difícil escolher. Tanto é que quando eu vou comprar calça, eu vou sozinho. Porque se alguém for comigo, vai ficar esperando muito tempo. Bom, o que acontece? Eu entrei na loja e eu lembro que eu experimentei a primeira e a atendente falou assim, nossa, ficou legal aí, ficou bom em você essa daí. E aí eu falei, não gostei muito, vou experimentar outra. E aí experimentei a próxima e ficou apertado. Aí ela falou, essa ficou boa, hein? Olha, essa ficou muito boa. Eu falei, não, vou pegar outra. E aí experimentei a próxima e ficou largo. Aí ela falou, essa ficou boa. Essa aí tem a sua cara, parece que você. Cara, assim... Eu ignorei o que ela falava e aí experimentei, experimentei várias e só levei aqui eu mesmo gostei. Mas ficou nítido ali que essa vendedora queria o bem dela, o que ela mais queria é que eu resolvesse logo, pagasse logo no caixa e eu fosse embora para ela ganhar a comissão da venda, para ela ganhar a comissão dela. Mas ela estava pouco se importando comigo, né, com o meu bem-estar. Então estava nítido ali, eu percebi que independente da calça que eu colocasse, ela ia dizer que estava bom. Né? Então,
Não é que ela não tem que lutar pela venda dela, não, ela só precisa demonstrar que ela se importa comigo. Um outro exemplo que eu passei recentemente, eu ajudei, meus pais eles moram longe de mim, eles estão se mudando aqui para perto de mim, e eu estava ajudando nessa busca de apartamentos e tal. E aí nós fomos visitar um apartamento onde meu pai estava no WhatsApp conversando com a corretora. Aí ela falou, já cheguei aqui no apartamento. E a gente chegou em seguida, e nós estacionamos, e aí saímos do carro e não vimos ninguém assim. Aí eu falei, pai, eu acho que a corretora não está aqui, manda mensagem para ela aí. E aí ele mandou e ela respondeu, não, eu cheguei já, eu tô aqui dentro do carro. Eu falei, mas dentro do carro, cara? Ela viu, a gente chegou, estacionamos do lado dela e ela nem saiu do carro. E aí nós fomos até a porta do carro dela. E aí chegando lá, ela abriu a porta do carro, e aí sentada no carro, imagina, ela abriu a porta, olhou pra gente assim, sentada no carro, começou a conversar com a gente. Eu falei, caramba, mas ela não levantou pra falar com a gente, caramba, hein? Que interesse ela tem na gente. E aí a gente fez ali uns questionamentos e tal. E aí eu falei assim, porque a gente estava esperando a proprietária do apartamento que ia chegar também, por isso que ela estava sentadinha ali, descansando. E aí eu falei, você tem apartamento assim, assado? Ela falou, olha, agora mesmo eu não lembro, mas eu vou te passar o link do site da imobiliária e você dá uma olhadinha lá, se você gostar de algum, você me passa você me fala que eu te mostro. E aí eu falei, não é possível, cara. Eu olhei pro meu pai assim e falei, não é possível, essa mulher não quer saber da gente, o que ela quer saber mesmo é se a gente vai gostar do apartamento para ela ganhar a comissão dela. E não tem nenhum problema ela querer a comissão dela, ela trabalha para isso, ela tá ali para isso. Mas custava pelo menos demonstrar um pouquinho de interesse na gente, né, no que a gente procurava. Agora só para você ver outro exemplo, outra situação, né? Saindo dali, eu e meus pais, a gente foi visitar outros apartamentos e aí a gente passou em frente a um prédio, a gente estava sem corretor, sem nada, e a gente falei, pai, esse aqui parece legal, vamos dar uma estacionada, vamos ver como é que é. E aí estacionamos, e eu vi, logo que chegamos, eu vi um cara fazendo uma limpeza ali, tava com um aspirador, tava cortando umas folhas, uma coisa assim, tava assim lá dentro do prédio, né? E aí interfonei, uma pessoa atendeu, falou que eu expliquei a situação, que a gente estava procurando um apartamento, ela disse que ia procurar o zelador. E aí nesse momento ela disse que ia ligar para o zelador. Nesse momento eu vi a pessoa que estava limpando atendendo o telefone. Ele largou o que tinha, o que estava fazendo e veio até a portaria. Então deduzi que com quem eu falei no interfone falou com ele era o zelador. Então ele veio até a gente e eu falei, olha, eu estou procurando um apartamento assim assado para meus pais. Ele na hora falou, olha, eu vou mostrar um apartamento para você, chega aí. Eu falei, caramba, cara solícito, né? E aí entramos, ele mostrou um apartamento pra gente, muito bonito, e aí ele tirou nossas dúvidas, e a gente ficou mais ou menos uns 20 minutos a meia hora com ele ali. E aí ele passou pra gente as informações do apartamento, como é que era o proprietário, e aí ele mostrou pra gente mais 2 apartamentos. Ele ficou ali, cara, com a gente 1h30, mais ou menos, mostrando. Ele parou o trabalho dele por 1h30 para mostrar pra gente. E aí ele falou, olha, pega aqui os telefones dos proprietários, eu não ganho nada com isso, só quis aqui mostrar pra vocês e tal. Cara, esse cara não ganhava comissão, ele parou o trabalho dele para mostrar os apartamentos. Ele nitidamente demonstrou que o que ele queria era atender a gente. Ele não era vendedor, ele não era corretor, ele simplesmente se importou com o que a gente queria. Então, se esse cara fosse corretor, se ele fosse vendedor, com certeza ele teria me ganhado, teria se conectado comigo. Entendeu? Então, faça essa pergunta a você mesmo. Nas suas apresentações de venda, na hora que você apresenta seu produto, não importa onde, você está demonstrando para o seu cliente que você se importa mais com ele do que com você? E vamos para o segundo princípio que eu trouxe para você aplicar nas suas apresentações de venda. O segundo princípio é: toque na ferida dos seus clientes e mostre para ele os sonhos que eles têm. Caramba, que estranho isso, né? Todo mundo compra por causa das necessidades que eles têm. Todo mundo compra para resolver um problema. Todo mundo compra para poder alcançar algo que ele deseja. Percebe a necessidade de você conhecer bastante o seu cliente a ponto de você saber o que ele precisa, quais são os problemas dele e aonde ele quer chegar. Quando você, na sua apresentação, se você souber uma forma de mostrar para ele os problemas que ele tem, fazer isso ficar visível para ele e mostrar aonde ele pode chegar com o seu produto, com o seu serviço, ou seja, o seu serviço resolve o problema dele,
para que ele chegue aonde que ele quer chegar. Se você tocar na ferida dele e mostrar onde ele quer chegar, você está se conectando com ele. Lembra que eu falei que se eu pudesse resumir o que torna uma apresentação de venda em uma única frase, eu diria que é a capacidade que você teria de se conectar com as necessidades dele. Então, se você sabe o que ele precisa e aonde ele quer chegar, e se você mostra isso na sua apresentação, com certeza você vai se conectar com ele. Eu tenho um vídeo numa outra aula minha, que se você procurar aí, eu não tenho muitos vídeos publicados, então é fácil você achar, onde o título é algo parecido como não converse com o chatão, converse com o sonhador, sabe? É você poder falar sobre as coisas que brilham nos olhos dele. Então faça essa pergunta para você mesmo. Você sabe o que o seu cliente precisa? Você sabe quais são os problemas dele? Você sabe aonde ele quer chegar? Quais são os desejos dele? Então imagina, se você é um arquiteto, né? Eu estou usando muito o exemplo do arquiteto, não sei, eu comecei falando do arquiteto lá atrás, então vou usar esse exemplo também. Imagina, meu amigo mora no condomínio aqui, e sempre que eu entro nesse condomínio e vou até a casa, meu amigo mora em uma das últimas casas desse condomínio. E tem do lado esquerdo assim uma casa, cara, que ela é toda de vidro. Não tem muro e ela é toda de vidro. E é linda, a coisa mais linda. Você passa em frente, às vezes ela está bem iluminada, você vê tudo lá dentro. E logo assim à direita tem uma outra casa muito grande, também muito bonita, mas ela está de trás de um muro de 5 metros de altura. Às vezes você não consegue ver direito. Você percebe que existem necessidades e problemas diferentes. Então, se eu sou um arquiteto e eu entendo a necessidade do meu cliente, eu sei basicamente se esse é um cara que gosta de se mostrar, que tem uma casa toda de vidro, onde eu consigo ver tudo dentro, ou ele quer uma coisa mais segura, um pouco mais escondida, um pouco mais privada. Ou eu preciso saber se esse cliente ele gosta de uma arquitetura mais clássica, uma coisa mais moderna. Então, quando eu me conecto com o que ele deseja, torna uma apresentação muito mais convincente. E temos a terceira coisa, o terceiro princípio que eu trouxe para você aplicar nas suas apresentações de venda. É o seguinte, mostrar para o seu cliente, para o seu prospect, que outras pessoas com os mesmos problemas dele também conseguiram resolver através do seu produto, do seu serviço. Nossa, mas como que é isso? Eu preciso mostrar para ele que pessoas semelhantes, pessoas parecidas com ele também resolveram seus problemas com o meu produto. Então, veja, o arquiteto de novo, né? Então, se eu estou fazendo uma apresentação do meu serviço de arquitetura, eu posso mostrar para ele outras casas parecidas com os desejos dele. Então, outras casas ou outras reformas que eu fiz e mostrar que outros clientes parecidos com ele também ficaram felizes com isso. Se eu sou um professor de inglês, por exemplo, posso mostrar que algumas pessoas, como o meu prospect, que não fala nada de inglês, em tanto tempo chegou na fluência. Por exemplo, se eu sou um personal, posso mostrar alguém que era de um jeito e ficou de outro jeito. Então, eu mostrar para ele, para o prospect, que outras pessoas conseguiram alcançar seus desejos com o meu produto é uma forma de se conectar. Então, veja, de novo, não é sobre quem fala, é sobre quem escuta. É a capacidade de se conectar com quem escuta. Então, quando você mostra esse tipo de depoimento, você ativa no seu cliente, no seu prospect, um gatilho mental que a gente chama gatilho mental da prova. Você está provando para ele que outras pessoas conseguiram o que ele quer. Então, pode ser que ele decida fazer a compra através dessa apresentação convincente. Bom, então agora vamos para o quarto princípio, para a quarta coisa que eu trouxe para você aplicar nas suas apresentações de venda. Seguinte, o quarto princípio é mostrar para o seu prospect os benefícios do seu produto e não as características dele. Pô, mas como é que isso funciona, né? Imagina, no marketing a gente tem uma brincadeira, uma coisa que a gente sempre fala assim, você está vendendo o tanquinho ou o abdominal? Vou dar um exemplo, vou tentar explicar isso. Eu sou um cara que gosta muito de exercício, né? Gosto de treinar e tal. Mas, cara, eu odeio fazer abdominal. Abdominal é chato pra caramba, dói. Uma vez eu fui fazer uma aula de abdominal. Você já fez isso? Uma aula específica de abdominal? Cara, eu quase morri. Dói demais, dói demais. A professora lá até falou, caramba, você que é crossfiteiro aí, não consegue fazer meia horinha de abdominal? Cara, eu não conseguia, é muito difícil. Então, veja bem, imagina
Imagina que alguém... Vou dar um exemplo aqui. Alguém chega pra mim e fala assim, Fogo, vou te levar numa aula onde você vai fazer 300 abdominais, cara. Cara, eu vou falar 300 abdominais? Não, cara, tô fora. Fica pra próxima. Agora imagina ele falar de outro jeito. Cara, eu vou te levar numa aula onde você vai ficar com um tanquinho. Essa aula vai deixar você com um tanquinho. Pô, eu vou falar, cara, beleza, quero, vamos lá. Então, percebe? No segundo exemplo, quando ele falou do tanquinho, ele estava falando dos benefícios. E no primeiro exemplo, ele estava falando das ferramentas, estava falando das características. Cara, a pessoa que quer treinar não quer saber do abdominal, quer saber do tanquinho. Entendeu? Então, tenta achar no seu produto, no seu serviço, aquilo que brilha os olhos do seu prospect. E não falar das características. Exemplo, se eu sou um professor de inglês, eu não deveria falar na minha apresentação que o curso tem 6 meses ou 1 ano. Eu não deveria falar que tem 200 aulas. Isso é chato. Agora, se eu falar assim, olha, com o meu curso você vai poder ouvir as suas músicas e entender perfeitamente. Você vai poder assistir um vídeo, um filme em inglês sem legenda. Ou quando você for viajar para o exterior, você vai poder se comunicar sem precisar de um tradutor. Eu estou falando do benefício. Estou falando daquilo que brilha aos olhos e não das características. Falar de abdominal, falar da quantidade de aulas, isso é chato pra caramba. Então assiste meu outro vídeo lá onde eu falo para você parar de falar com o chatão, você tem que falar com o sonhador. Beleza? Então essa é a conexão. Se conectar com o seu prospect através daquilo que brilha os olhos dele. Bom, chega, né? Vamos finalizar, né? Esse vídeo aqui já tem acho que mais de 40 minutos aí. Bom, para resumir, para finalizar, percebe que para você fazer uma apresentação aplicando todos esses princípios que eu falei, percebe que você precisa conhecer muito sobre o seu cliente? Eu te pergunto, você já sentou, já parou para analisar todos os problemas, as dores e as necessidades, os desejos do seu cliente? Cara, acredita, tem muito empreendedor, muito vendedor que faz uma oferta sem se preocupar com isso, sem se preocupar em conhecer seu cliente. Então, se você, como eu falei, existem vários outros princípios, aqui eu só falei de 4, mas só falei de 4 princípios, então se você quiser saber mais quais são, pode me procurar, pode me comentar aqui no vídeo, pode me chamar no direct, no Instagram, que a gente conversa. Para mim é um prazer falar sobre esse assunto. E se você quiser ver outras aulas sobre marketing para pequenos negócios, é só clicar no link aqui embaixo que eu vou deixar na descrição do vídeo e você pode ter acesso às aulas gratuitas de marketing para pequenos negócios e empreendedores. Beleza, galera? A gente se vê no próximo vídeo e um abração. Até mais!